negociação avançada. Disse sim ao Vasco da Gama e fechou em plena segunda-feira. A gente vai passar informações sucintas sobre o mercado da bola, atualizações importantes numa semana decisiva para os gigantes da colina, dentro e fora de campo. Vamos falar bastante aqui sobre o jogo de ontem contra o Boa Vista, porque vale ressaltar pontos positivos, assim como vale falar também sobre o Campeonato Brasileiro, que começa quinta-feira para o Vasco da Gama diante do Mirassol. Portanto, meus amigos, coloquem a atenção no nosso vídeo, um vídeo muito informativo para dividir notícias e opiniões com vocês. Bom, havia um certo temor ontem pelo time que o Fernando Diniz escolheu para ir a campo, mas pelo incrível que pareça, apesar da equipe alternativa, o Vasco se comportou bem, vi coisas muito positivas. Esse menino Juan Rojas ontem jogou muita bola, é o início, né? O próprio Andrés Gomes também jogou bastante, e isso é muito importante. A gente vê novos jogadores surgindo diante das perdas substanciais que o Vasco da Gama teve. Feito, Vasco que perdeu o Ryan, perdeu também o Vegete, então é necessário novos jogadores aí vingar para que o plantel do Vasco da Gama fique mais cheio. E quinta-feira tem a situação do Campeonato Brasileiro. O Vasco praticamente encaminhou a sua vaga para as quartas de finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, vira a chave e pensa na equipe do Mirassol. O Vasco se reapresenta hoje aí no CT Moacir Barbosa e na quarta-feira viaja para São Paulo. Pessoal, vamos falar aqui sobre a questão envolvendo reforços. Vamos começar aqui pelo jogador Brenner, tá? Hoje é dia do Vasco fazer a inscrição do Brenner, regularizar o jogador. Perfeito? O Vasco deve fazer esse procedimento hoje. A informação que chegou na parte da manhã é que o Fernando Diniz quer contar com o Brenner no jogo contra a equipe do Mirassol. Vamos ver se vai dar certo. O Brenner, que estava aprimorando a sua parte física aí lá na Udinese, tá? Então há uma conjectura, inclusive, para que ele possa estrear. Bom, o Riner Sclosa, a gente vai ter que ter um pouquinho de calma aí. Por quê? O jogador está um tempo sem treinar e a informação que chegou hoje para a gente é que o Vasco prepara a estreia do colombiano para o dia 5 de fevereiro, tá? Jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro frente à equipe da Chapecoense em São Januário, tá? Então, será a estreia aí do Ines Cruz. Certo, meus amigos? Bom, dando continuidade aqui ao vídeo, né? Eu estou muito ansioso para saber
um ataque. O Andrés Gomes vivendo um momento esplêndido aí com a camisa do Vasco da Gama. Inestrosa e Brenner. Promete um ataque aí com velocidade e muito técnico. Mas vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforma. Algumas situações muito bem encaminhadas. O Vasco fez uma proposta irrecusável para o Diniz Pinto do Boerense, em que o Vasco da Gama e o atleta está tudo ok para ser o novo lateral direito dos Gigantes da Colina, tá? A informação que chegou para a gente agora, na parte da manhã, vinda lá de Portugal, é que o Moreirense está só verificando algumas cláusulas ali para ajustar com o Vasco, cláusulas essas de contrato, para que o jogador seja anunciado aqui no Gigantes da Colina, tá? Então, é grande a chance desse atleta vestir a camisa do Vasco da Gama nos próximos dias, perfeito? Vamos falar aqui também sobre a situação do jogador Adrielson. O Adrielson foi oferecido ao Vasco da Gama, já há um acordo verbal entre o Vasco da Gama e o zagueiro do Al-Ahly, certo? O zagueiro recusou uma proposta multimilionária aí do Dinamo de Moscou, certo? Para simplesmente vir para o Brasil. Então, mais uma contratação aí de impacto. O Vasco da Gama encaminha o Adrielson, que dispensa apresentações, foi multicampeão aí pelo Botafogo, certo? Jogou muita bola, foi campeão da Libertadores, campeão também brasileiro, e tem muita gente que diz ali que o Adrielson seria até titular nesse time do Vasco da Gama, certo? Bom, sobre situações complementares aqui. O Vasco abriu negociação com o jogador do Chelsea, o David Washington, né? Jovem atacante revelado pelo Santos. Né? O Vasco quer trazer o atleta para o Rio de Janeiro e tenta um empréstimo junto ao jogador. Essa semana também o Vasco vai fazer a proposta formalizada ao jogador cuiabano, certo? O Vasco vai fazer uma proposta de compra de parte dos direitos econômicos do cuiabano. Agora, o que está dando o que falar é a situação inerente à situação do Daverson e também do Spinelli. Ambos os jogadores disseram sim ao Vasco da Gama. Tá? Disseram sim. Há um acordo fechado com esses jogadores aí. Vamos lá, situação do Daverson, só ajustar algumas partes ali do contrato. A situação do Spinelli. Ontem, na parte da noite, estava fazendo a live, aí uma pessoa chegou e falou assim para mim: ô Laureano, esse atleta só não será jogador do Vasco se o Felipe vetar, porque o jogador foi oferecido, o Fernando Diniz já deu o aval para a contratação, o jogador já tem a proposta do Vasco da Gama em mãos, tá? A proposta que chegou para o Independente Del Valle foi muito boa, tá? Então, Spinelli disse sim ao Vasco da Gama, ele tem um acordo verbal com os Gigantes da Colina, a situação está saindo. O Spinelli é até mais prioridade para a diretoria do que o Daverson, segundo a gente tomou conhecimento. Beleza, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção. Se sair atualizações, a gente grava os shorts aqui para atualizar para vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!